Boa noite, pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje eu quero falar para vocês sobre o Ozempic e os 13 erros mais comuns que eu vejo na minha prática médica e que têm levado as pessoas a problemas com o uso da medicação Ozempic e medicamentos similares, tá bom? Bom, eu sou médico, tenho quase 25 anos de formado, trabalho em consultório com integrativa ortomolecular e trabalho ajudando no emagrecimento saudável de milhares de pessoas nesses 25 anos de profissão. Nunca precisei prescrever Ozempic e similares para ninguém, mas sei prescrever caso necessário e vim aqui hoje para alertar vocês sobre alguns erros que têm sido cometidos e que podem ser potencialmente muito perigosos acerca do uso do Ozempic. Vamos lá? Então olha só, eu fiz um roteiro aqui para não esquecer de falar nada do mais importante para vocês. Gente, o Ozempic e os similares, eles são avanços importantes, tá? No tratamento do diabetes, da síndrome metabólica e na perda do peso. Entretanto, o uso inadequado tem se tornado um problema muito crescente, cada vez mais frequente, tá? Vocês vão entender por que ao longo da live, mas tem influencer falando na internet onde comprar, como usar sem ser profissional de saúde, com aparente desconhecimento da bula, das indicações, e isso é perigoso, muito perigoso, tá? O que mais me preocupa? Muitas pessoas estão usando sem acompanhamento médico adequado e muitas vezes com aparente acompanhamento médico, mas não adequado, mostrando desconhecimento de vários profissionais acerca de detalhes para se usar, prescrever e usar com segurança o Ozempic e os similares. Muitas prescrições estão sendo feitas sem a devida orientação de, junto ao uso do Ozempic e similares, se alimentar direito, se exercitar, incluindo exercício de força, e fazer ajustes metabólicos. Isso não tem sido feito e tem causado problemas, porque o Ozempic, ele não foi feito para corrigir as causas da maioria dos transtornos que ele trata. Então, na maioria das vezes você tem que ver as causas e tratar, como por exemplo, hábitos de vida inadequados, hábitos alimentares inadequados, falta de exercícios, falta de água e por aí vai, tá? Outra coisa, o uso prolongado do Ozempic e dos similares sem reavaliação pode trazer várias consequências indesejadas. E já tem médico falando para o paciente que vai ter que usar o Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, Saxenda, Victoza a vida inteira. Gente, para aí. Quando é que vai vir a correção dos transtornos de base do paciente? Ou simplesmente informa-se para o paciente, é para a vida inteira e pronto. Uma medicação relativamente nova, que tem estudos, mas não de médio e longo prazo em humanos. Como é que se faz? Tem que tomar cuidado com isso, tá? Veja bem, o objetivo dessa live não é alarmar, mas é informar. Por isso que eu vou focar em compartilhar com vocês os 13 erros mais comuns no uso do Ozempic e similares e como evitá-los, para que o seu uso, quando for indicado para você, que pode ajudar bastante, tá? Em alguns casos, ele seja seguro e eficaz, tá bom? Então vamos lá, quais são esses 13 erros que muitos cometem ao usar o Ozempic e os similares? Quais são os similares? Wegovy, Saxenda, Mounjaro, Trulicity, Victoza, tá? E que podem levar a problemas de saúde esses erros. Vamos lá. O Ozempic e os similares, eu preciso deixar claro, primeiro foi o resumo, agora eu vou desenvolver para vocês. Eles são, sem dúvida, grandes avanços da indústria farmacêutica para ajudar no diabetes, na síndrome metabólica e no emagrecimento. Ajudar, junto ao paciente, fazer a sua parte, mudar a sua rotina e o combate às causas, tá? Mas o problema é que tem muita gente prescrevendo errado e usando errado. E isso muitas vezes está colocando as pessoas em risco sério. Na internet eu já vi vídeos de influência, até de dona de casa, sem demérito às donas de casa, qual foi a outra que eu vi? Uma publicitária, tá, que tem dezenas de milhares de visualizações, onde ela fala, ai gente, eu usei o Ozempic, olha aqui a caneta, olha, como você faz assim, você usa tantos cliques, ainda prescreveu a dose, tá? E aí você usa
e depois você vai aumentando a dose. Quando você estiver bem, né, no emagrecimento, você vai diminuindo, mas não pode parar. Falou um monte de besteira e tem gente acreditando nesse tipo de vídeo. Uma experiência positiva de uma pessoa não significa que aquilo seja um método de uso da substância com segurança. Nunca se esqueçam disso, tá bom? Então na internet há vários vídeos de não profissionais de saúde indicando, prescrevendo, ensinando a usar, mas quase nunca alertando e informando direito sobre tudo. E curiosamente ninguém diz, leia a bula. Porque se você ler a bula, você pode até ter um pouco mais de noção sobre como usar e do tanto de efeitos adversos possíveis. Indicações, isso. Efeitos adversos, isso. Então tem que ler. Eu quero deixar claro que, se usado corretamente, o Ozempic pode ser muito útil para dar aquele pontapé inicial na pessoa que quer mudar seus hábitos de vida, ter um início de processo de emagrecimento, de controle do diabetes melhor, tá? Ela quer pegar no tranco melhor, mas assim, sozinho, nenhum medicamento acaba fazendo bem, tá? E eu quero que vocês entendam que o uso do Ozempic e dos similares equivocado pode causar ou agravar dezenas de sintomas e doenças, incluindo tontura, que pode levar a quedas, principalmente em pessoas mais velhas, cansaço e exaustão, que podem ser incapacitantes para o trabalho, para as atividades do dia a dia, desnutrição, perda de massa muscular, de massa magra severa, desequilíbrios hormonais, alterações de comportamento e até problemas digestivos sérios. E eu só falei alguns, tá? E deixando claro de novo, eu tenho colegas prescrevendo de forma séria e racional, adequada, bem orientada e destarte, ajudando muita gente por aí, obtendo bons resultados, mas não é a maioria do que eu vejo, eu fico sabendo, infelizmente. Tá? Fatos. Fatos. Ozempic e similares não deveriam ser vendidos sem receita médica controlada. Nunca deveriam ser usados por quem não está melhorando os hábitos de vida junto ao uso ou antes de usar. Ninguém deveria usar Ozempic e similares antes de ler a bula detalhadamente. Ninguém. E ninguém deveria usar por período prolongado. E quando um médico fala ao paciente para usar para o resto da vida, eu fico pensando, onde essa pessoa tirou o CRM dela? Porque isso me parece extremamente inadequado, tá? Por que essa live então? Por que eu resolvi vir aqui para de uma vez alertar sobre esses perigos? 2 casos reais relatados por pacientes, tá? 2. Vamos lá. Primeiro, uma paciente me relatou que uma colega de trabalho dela, que tinha ido num certo médico, que tinha falado da importância dos hábitos de vida, suplementação, equilíbrio hormonal, mas ela falou, não, isso dá muito trabalho, melhorar os hábitos de vida. O que ela fez? Ela foi engordando com hábitos de vida ruins. Aí, por fim, resolveu pegar o caminho fácil. Foi numa endocrinologista super famosa e a endócrino falou para ela, numa consulta resumida, use o Ozempic aqui, vá aumentando a dose, depois você vai estabilizar o uso e é pro resto da vida, tá? Porque obesidade é doença e como doença tem que ser tratada pro resto da vida. Enfim, a paciente começou a usar junto a 2 outros remédios para emagrecer. Então, Ozempic mais 2 remédios para emagrecer, que geralmente são hipoglicemiantes, vão mexer com a pressão e por aí vai. Em menos de 2 meses começou a desenvolver uma fraqueza extrema, uma flacidez extrema e dificuldade até de falar, de acordo com colegas de trabalho. E quando essa paciente que me relatou isso perguntou para ela, escuta, essa sua médica falou da importância de hábitos saudáveis de vida, de você malhar, de você dieta, nada, só falou para eu usar esses 3 remédios. Gente, isso para mim é imperícia. Isso para mim é danoso, é lesivo para o paciente, tá? E tem muita gente prescrevendo assim. 5, 10, 15 minutos de consulta, toma aí o Ozempic, outros remédios, seja feliz, use 6 meses a 1 ano, sabe? E tudo isso pode acontecer de errado. Um caso clínico real para vocês, que me deixou revoltado, eu falei, cara, eu preciso alertar o pessoal na internet. Segundo caso clínico, um paciente meu, muito querido, do passado,
Ele sumiu por 1 ano e meio, mas voltou recentemente e me contou a seguinte história. Doutor, eu não voltei porque eu fiquei com vergonha do tanto que eu fiquei com hábitos de vida ruins. Olha o que aconteceu. Eu tive um problema na minha vida, psicológico, e aí fiquei muito mal. Aí passei 6 meses comendo demais, bebendo demais, sedentário, e aí fui dos meus 68, 70 quilos que eu tenho de saúde para 83 quilos e meio. Resultado, eu falei, não tem jeito, eu tenho que fazer alguma coisa. Depois de 6 meses fazendo isso, eu fui no meu infectologista e ele falou, não, você não pode ficar desse jeito, você tem que emagrecer, e rápido. E aí o infectologista prescreveu o Ozempic. Não falou sobre a importância de hábitos saudáveis de vida, não alertou sobre possíveis efeitos colaterais, não falou que tinha que fazer exercício, uma dieta mais adequada e companhia, nada disso, tá? Ele simplesmente falou, você vai usar o Ozempic, essa dose aqui, você vai dobrar a dose no segundo mês e daqui a 6 meses a gente se vê. O paciente começou a usar o Ozempic e realmente emagreceu. O Ozempic junto a caminhadas, tá? Só que depois de 1 mês e pouco, na hora que era para subir, duplicar a dose, ele falou, tem alguma coisa estranha comigo, eu tô fraco, eu tô emagrecendo, mas eu tô fraco e tô ficando flácido. Ele foi para academia sem duplicar a dose e tinha dificuldade até de pegar o peso mínimo. O personal falou, olha, você tá muito mal, você não estava malhando? Não, mas seu médico não alertou? Não. Resultado, o paciente manteve o Ozempic por mais um tempinho, mas começou a malhar, recuperou a massa muscular, começou a caminhar mais ainda e melhorou a dieta, melhorou os exercícios de força, que são fundamentais para quem usa o Ozempic, grave isso, tá? E aí, por conta disso, ele começou a ficar bem e abandonou o Ozempic, tá? No meio do caminho, precisou ir no psiquiatra dele, e o psiquiatra falou, olha, eu não sei se é muito seguro você estar usando o Ozempic com essa magreza toda, tá? E o psiquiatra viajou e quando voltou de viagem, num congresso, falou, olha, a gente discutiu muito no congresso sobre como o Ozempic, congresso de psiquiatria, está envolvido potencialmente em causar ou agravar doenças degenerativas, inclusive cerebrais. Isso foi o psiquiatra do paciente que falou para ele, tá? Só que aí o paciente voltou no seu infectologista, ele falou, nossa, que bom, você emagreceu, tá bem, né? Agora você já pode reduzir o Ozempic para a gente tentar tirar no futuro. Ele já não estava usando. Imagina se ele tivesse usado durante 6 meses, tá? E o infectologista achando que ele estava bem, só pelo Ozempic. Não, gente. Já está estudado que cerca de 60% da perda de peso do Ozempic é de gordura, sim, mas os outros 40% podem ser água e principalmente massa magra. E isso pode ser catastrófico para o paciente, tá? Então, quando eu vi isso aqui, eu falei, eu preciso alertar as pessoas sobre o uso do Ozempic, que tem que ser racional, adequado e levando em consideração esses 13 erros que a maioria comete por aí ao prescrever e usar o Ozempic. Vou começar os erros agora, tá? Erro número 1. Não associar o Ozempic a bons hábitos de vida ou não estar melhorando os hábitos de vida junto ao uso do Ozempic. Esse é o erro mais grave e o mais comum, tá? Tem inclusive um monte de celebridade, digamos assim, famosinho, cometendo esse erro. Aí depois fica com aquela cara chupada de Ozempic, sem saúde, tá? E vai tentar correr atrás do prejuízo, só que como o metabolismo caiu bastante, foi prejudicado pelo uso excessivo do Ozempic sem hábitos saudáveis de vida, o efeito rebote sem a medicação vem com tudo, acaba engordando o peso que tinha até de massa gorda no lugar da massa magra que perdeu, tá? Aí naturalmente volta nos mesmos médicos, usa o Ozempic de novo e de novo e de novo, e aí vai ficando resistente ao efeito e vai colhendo mais efeitos colaterais do que efeitos positivos. Gravem isso. Gente, o Ozempic não substitui uma boa alimentação, exercícios, sono adequado, água, não substitui,
tá? O Ozempic ajuda a reduzir o apetite e melhorar a resposta da insulina. Mas se os hábitos de vida continuarem ruins, o efeito vai ser limitado e os efeitos colaterais aparecem com tudo, tá? Quem não melhora os hábitos de vida junto ao uso do Ozempic vai ter perda de massa magra importante, principalmente de massa muscular, déficits, deficiências nutricionais com o uso e o efeito rebote quando interromper o medicamento. E não dá para ficar recolocando a vida inteira. Ou seja, não use o Ozempic e os similares se você não estiver realmente empenhado em melhorar os seus hábitos de vida. E se você quer saber quais são esses hábitos de vida, meu livro Domine Sua Saúde, gratuito. Basta você ir lá no dominesuasaude.com.br, ele ensina todos os hábitos de vida que você precisa adotar e manter para caso queira usar o Ozempic e possa usar, você ter efeitos melhores. Grave isso, dominesuasaude.com.br. Qual é o segundo erro, tá, que a maioria das pessoas comete ao usar o Ozempic e similares? Usar sem antes otimizar os níveis de hormônios e de neurotransmissores. Eu já recebi em consultório várias pessoas que vieram para eu prescrever o Ozempic. Não é isso que acontece, né? Ninguém vai chegar para mim e falar, é para prescrever. Não. Veio para ouvir minha opinião. Vou prescrever se eu achar necessário e possível, tá? Mas várias pessoas vieram para eu prescrever e quando eu mostrei, não, vamos melhorar os hábitos de vida, vamos otimizar hormônios e neurotransmissores, algumas vezes vamos usar emagrecedores naturais e deu certo sem precisar usar o Ozempic, tá? Mas o que acontece? O emagrecimento, ele depende muito da regulação hormonal e neuroquímica, gente. De hormônios e de neurotransmissores. Por exemplo, se a pessoa tiver baixos níveis de testosterona, de GH, hormônio de crescimento, que é importante a vida toda, do T3, tá? Do T3, só se fala do T4, mas o T3 é a porção ativa dos hormônios da tireoide. Se tiver carência de serotonina e de dopamina, o Ozempic pode levar muito mais fadiga, perda de massa magra, queda de libido, tontura e até depressão. É muito comum a depressão durante o uso do Ozempic, ou sim, episódios depressivos mais frequentes e após o uso. Então cuidado com isso. E tem mais. O uso prolongado do Ozempic pode reduzir a testosterona e udeia, o que pode levar a vários efeitos colaterais, incluindo perda de libido e massa muscular. O uso prolongado do Ozempic pode reduzir o T4 livre e o T3 livre, o que pode levar ao hipotireoidismo subclínico, tá? E o uso prolongado do Ozempic e dos similares pode levar à redução dos níveis de estrogênios e de progesterona, o que vai desregular o ciclo menstrual e poder agravar os sintomas de perimenopausa, de climatério, tá? Pós-menopausa, ok? Então, cuidado, tá bom? Nunca use sem antes dar uma olhada nos seus hormônios, neurotransmissores e dar uma otimizada neles. E às vezes só de otimizar os hábitos de vida. Hormônios e neurotransmissores pode ser que você não precise do Ozempic e similares, tá bom? Terceiro erro. Associar o Ozempic com outros remédios emagrecedores, antihipertensivos e hipoglicemiantes. Por quê? Se aumenta o risco de hipoglicemia, de hipotensão, que é a queda da pressão, e de desidratação severa, quando você combina o Ozempic com esses outros remédios, tá? Então, cuidado, porque se você combina o que reduz a glicose no sangue, o que reduz a pressão arterial, você potencializa a ocorrência de efeitos como desmaios, tontura, cansaço, confusão mental, exaustão e até problemas cardíacos, porque o coração precisa de pressão e de glicose para funcionar. Nunca se esqueçam disso, tá bom? Quarto erro, usar sem acompanhamento médico competente. Eu falo competente porque tem muito médico por aí que não sabe prescrever e não sabe acompanhar o uso do Ozempic. Não basta ter o CRM não, e dos similares, tá? O uso inadequado pode causar gastroparesia severa, ou seja, a digestão fica lenta com o uso do Ozempic, tá? A saciedade fica mais fácil e um dos efeitos é a pessoa não comer direito,
tá bom? Mas isso pode gerar refluxo, tá? E muitas vezes pode fazer com que a digestão fique tão lenta, mas tão lenta, que isso cause efeitos colaterais, problemas no funcionamento da vesícula biliar, pancreatite e até desnutrição, porque a pessoa começa a não comer, ok? Além disso, sem ajustes adequados, quando você parar o medicamento, pode vir um rebote, até de querer comer a mais, tá? E principalmente coisas calóricas, e de você ter mais facilidade de engordar com o mesmo padrão de alimentação. Cuidado, porque o corpo ficou em carência, desnutriu durante o uso, tá bom? Quinto erro, usar por longos períodos sem reavaliação. Gente, eu já acho que ninguém deveria usar o Ozempic e similares por mais de um ano, quando o propósito é emagrecimento, tá? Se for controle de diabetes, de síndrome metabólica, num paciente mais refratário ao tratamento convencional, vá lá, monitorando de perto, tá? Mas para emagrecimento, não, tá bom? Não existem estudos que eu conheça, estudos de médio e longo prazo em humanos para o uso persistente do Ozempic com hábitos de vida ruins e sem olhar as questões hormonais de neurotransmissores. Tem que tomar cuidado, tá? Lembrar também que o uso contínuo pode levar à adaptação do organismo, o que vai tornar o medicamento menos eficaz com o tempo e aí a maioria dos médicos vai aumentar a dosagem. E há preocupações com impacto a longo prazo na função pancreática e intestinal, tá? E é claro, desnutrição porque o paciente come menos. Nunca se esqueçam disso, tá? Existe sempre o risco. Sexto erro, não corrigir deficiências nutricionais junto. Muitas vezes o paciente começa o uso do Ozempic e dos similares já com várias carências nutricionais, porque a maioria de nós não come suficientemente direito com qualidade no dia a dia, tá? E aí quando ele passa a comer menos, no geral, usando o Ozempic e os similares, ele pode agravar deficiências nutricionais. As mais comuns principalmente, né? Ômega 3, vitamina C, vitamina D3, mas também proteínas, vitaminas do complexo B, magnésio, que é uma carência comum, zinco. Então, gente, não dá para você usar o Ozempic sem ter um bom acompanhamento nutricional ou médico competente, ou pelo menos usar um polivitamínico, ômega 3 suplementar, que mais comumente tem carência, no mínimo. O ideal é ter um bom acompanhamento, tá? Sétimo erro, não ajustar a ingestão proteica e calórica. Como o Ozempic reduz o apetite, gente, se a pessoa não consumir proteínas suficientes, além de não se exercitar, exercício de força regularmente, a perda de massa muscular será muito grande e pode chegar a 50% do efeito de perda de massa total. Ou seja, a pessoa de repente está falando, nossa, perdi 20 quilos. Meu filho, você pode ter perdido 10 de massa magra, em parte massa muscular, e isso é catastrófico para o corpo. Músculo é a nossa poupança de saúde para o envelhecimento saudável. Se você perder músculo demais, quando você parar de usar o remédio, você vai até ter um rebote muito pior, tá bom? Então tem que olhar isso. Outra coisa, quando você fica muito sem comer e perde massa magra, principalmente massa muscular, o seu metabolismo pode desacelerar drasticamente. Aí vem tanto a necessidade de doses bem mais altas do remédio para funcionar, quanto o risco do efeito rebote quando parar a medicação, que é, parou, daqui a pouco começa a comer demais, ou mesmo sem comer tanto, engorda com mais facilidade, recupera tudo ou até mais de gordura. Tá? Então, tem que garantir uma ingestão proteica adequada, tá bom? No mínimo 1,5 gramas de proteína por quilo de peso em geral, colágenos tipo 1 e 3, creatina, aminoácidos essenciais e, é claro, exercício físico de força regular para mostrar para o corpo. Deixa a massa muscular aí que eu estou usando, tá? Outro erro comum, usar o Ozempic, mas ignorar o impacto dele e dos similares, tá? No trato digestivo, como a gastroparesia, que é diminuir o esvaziamento gástrico, tá? Ele vai ficar lento, tá? O refluxo severo que isso pode causar, a má absorção de nutrientes por conta do retardo do esvaziamento do estômago, a sensação constante de estômago cheio que é incômoda,
os enjoos e náuseas que os pacientes comumente referem, e lembrar que o Ozempic e os similares podem piorar quadros de constipação e de diarreia. Isso ninguém fala, né? Então muitas vezes vai ser necessário usar aí um cloreto de magnésio PA, acompanhar a saúde intestinal com probiótico, com enzima digestiva, com fibras, às vezes precisa de uma aloe vera, às vezes uma zeólita vai bem, e alguns pacientes podem até precisar de alguns laxantes mais naturais. Tem que tomar cuidado, tá? Nono, não monitorar vesícula biliar e pâncreas, porque o Ozempic pode aumentar o risco de cálculos de vesícula, pedra na vesícula, pancreatite e até esteatose hepática, se o paciente já tem uma resistência insulínica significativa quando começa a usar a medicação. Então, atenção. Isso está na bula, tá? Basta você ler, ok? Então, tem que monitorar e algumas coisas podem ajudar, como colina, taurina, NAC, ácido alfa-OR lipóico, tá? Silimarina, que podem ajudar na saúde ali do fígado, vesícula biliar e pâncreas, tá bom? 10º erro, usar em quem já tem baixo peso ou em quem tenha um peso aumentado e distúrbios alimentares. Como assim, Ícaro? Tem muita gente usando o Ozempic, pasmem, para gordura localizada. Então, às vezes, o peso global da pessoa já é baixo, mas tem uma parte de gordura alta, é um falso magro, falsa magra, tá? Ou então, aquela pessoa que já emagreceu um pouco, tá bom? Já tá numa composição adequada, mas quer mais. Ou então, aquele para quem o Ozempic ou similares foram prescritos para um quadro de resistência à insulina ou diabetes, mas já não poderia ter sido prescrito ou não em dose muito alta, porque vai induzir perda de peso e a pessoa não pode perder mais peso. Agora, se a pessoa já tem um distúrbio alimentar, aí você pode agravar esse distúrbio alimentar. Então, a fraqueza extrema pode levar muitas vezes a uma anorexia induzida junto aos efeitos do medicamento. Tem que tomar cuidado, tá bom? E assim, quem já tem compulsão ou bulimia pode ter esses distúrbios alimentares piorados pelo uso da medicação, tá? Então tem que avaliar o estado nutricional, antes disso, ter o nutricionista, o médico competente avaliando, é o ideal, né? Antes de usar. 11º erro, usar o Ozempic, tá? Como um atalho para emagrecer, mas sem tratar a raiz do problema, tá? Que é o que está levando a esse relacionamento equivocado com a glicose, sabe? E a indução de níveis inadequados de insulina, resistência à insulina, a secreção inadequada de grelina, de leptina, por aí vai, tá? Tem que combater o estresse crônico, a inflamação, os hábitos de vida, a alimentação inadequada, o excesso de carboidrato ruim, enfim. Então, se a pessoa usa o Ozempic e similares e ela não corrige o seu estilo de vida, o medicamento não vai funcionar, ou vai funcionar com um monte de efeito colateral, ou o peso vai voltar mega rápido depois que ela parar de usar. Então, o mais eficaz e saudável é usar o Ozempic, como eu já falei, junto a bons hábitos de vida e os similares, tá? Que eu já falei o nome, Mounjaro, Wegovy e companhia, tá? Tem que ser uma correção de alimentação, otimização dos hábitos de vida, dar uma olhada no perfil de inflamação de hormônios e de neurotransmissores, tá bom? Corrigir as causas, porque o Ozempic ele pode ajudar, tá? Mas ele não corrige as causas para você, tá bom? 12º, tomar o Ozempic como uma solução definitiva e não de transição. Gente, o Ozempic deve ser um auxílio temporário e não uma muleta para sempre, até porque não há estudos que eu conheça do uso prolongado, uma vida inteira dessa substância. Quando o médico fala para a vida inteira, meu Deus, baseado em que estudo de segurança você está falando isso e de eficácia a longo prazo, tá? A pessoa precisa aprender a manter o peso sem depender do medicamento, porque aí sim ele entra para ajudar e não para substituir os hábitos de vida, a função médica, porque isso o medicamento não substitui, tá bom? E por último, não usar ou pensar em outras estratégias mais naturais antes de usar o Ozempic. Recentemente eu atendi uma mulher bem esclarecida, sabe?
entende muito de tratamentos naturais, de suplementos, vitaminas, hábitos de vida, só que no desespero ela chegou, então, eu já posso usar o Ozempic? Eu falei, não, eu não vi seus exames, você tem que melhorar hábitos de vida, eu não sei suas carências de suplementos, não avaliei ainda seu estado de inflamação, tá? E tem estratégias naturais, suplementos naturais, fitoterápicos que você conhece, eu também, que podem ajudar antes do Ozempic. Por que passar o carro na frente dos bois? Nem seguro é. Ela, opa, então tá certo, tá? Então, gente, esses foram os 13 erros que, por favor, assistam de novo essa live, internalizem essa noção, tá? Olhem direitinho, não cometam esses erros se forem usar. Passem essa live para pessoas que vocês sabem que estão utilizando ou que querem utilizar, ou para os profissionais de saúde de vocês, sabe? Nutricionistas, médicos, porque hoje em dia todo mundo está indicando, tá? Personal trainer, nutricionista, fisioterapeuta, curioso, colega de academia, influencer, blogueiro, celebridade. Gente, tá um absurdo. Tá um absurdo. E eu já tenho visto muitos problemas relacionados ao uso inadequado, ao cometimento de vários desses erros juntos. Por isso que eu vim aqui para dar um alerta para vocês. Então, por favor, compartilhem essa live, comentem para aumentar a relevância, tá? Deem o like de vocês, tá? Agora, para resumir, Ozempic não é obrigatório para emagrecer. Obrigatório para emagrecer é melhorar os hábitos de vida, desinflamar, otimizar hormônios, neurotransmissores, suplementar direito, comer direito, que está nos hábitos de vida, malhar adequadamente, que está nos hábitos de vida. Isso sim é. O Ozempic é um auxílio temporário que pode ajudar junto a essas outras coisas. O Ozempic sozinho não traz emagrecimento saudável. Vou falar de novo. O Ozempic sozinho não traz emagrecimento saudável. Tem consultório de colegas por aí, que eu me recuso até a chamar de colegas, onde agora é a fila de 20, 30 pacientes por dia para consultas expressas, para tacar o Ozempic em todo mundo em série. Isso é um absurdo. Isso não é medicina de qualidade e vai lesar muitas pessoas. Não seja você também uma vítima voluntária desse tipo de coisa, tá? O Ozempic sozinho não traz emagrecimento saudável e não vai manter os resultados depois, tá? É um avanço da indústria farmacêutica, mas não é para ser usado sozinho, isso não é muito perigoso. Terceiro, Ozempic não te garante resultados sustentados, ou seja, que você vai manter depois que parar o uso, nem sustentáveis, de forma saudável. O que garante isso é o que você vai fazer junto com o pontapé inicial e a chacoalhada, a turbinada que o Ozempic pode dar por 1 ou 2 meses ali no começo do processo, tá bom? O Ozempic sozinho não vai garantir que você, quando parar, você não engorde tudo de novo e até pior. E tem ainda sequelas possíveis, dependendo do dano que foi ocasionado. Não se engane. E é muitas vezes aí que o pessoal ganha dinheiro, por quê? Você parou, não consertou nada de hábitos de vida, não consertou os erros, e aí você vai voltando para usar mais e mais e mais, igual um viciado. Durante quanto tempo? Até os efeitos colaterais aumentarem, porque tem que aumentar a dose para ter o resultado? Cuidado. E o uso inadequado do Ozempic e dos similares pode trazer ou deixar um rastro de problemas. Ainda assim, então, se você for usar o Ozempic, observe os pontos acima, leia a bula, tenha acompanhamento com um profissional de saúde competente, tá? E mesmo que o seu médico não dê a devida atenção, tá? Para todos esses pontos, ele deveria, tá? Fica a dica de você dar essa atenção pelo seu próprio bem. Tá bom? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, meu site é o icaro.med.br, estou em todas as redes sociais no @dr_icaroalves, tá? Você pode saber mais sobre emagrecimento saudável no icaro.med.br/emagrecimento, essa live vai para lá também em breve, e cuidado com a sua saúde. A base da saúde não é remédio, a base da saúde é hábitos saudáveis de vida. Remédios só fazem sentido na lógica de doença e para ajudar no tratamento. Nunca se esqueça disso, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até mais.